acabo de perguntar quem de nós aqui teria coragem de admitir-se invejoso, e algumas pessoas levantaram a mão. Isso me impressionou. Por quê? Porque a inveja, diferente da gula, diferente da preguiça, que às vezes é até glamorizada na nossa sociedade, a inveja continua sendo um tabu, né? Talvez dos pecados ou dos vícios, ela é a mais vergonhosa, né? E aí, quando o Machado traz o Verba Testamentária, e todos estão de acordo que é um conto, um texto sobre inveja, ou algo parecido, certo? Quando o Machado traz isso, significa que ele está pondo o dedo na ferida, né? E aqui cabe uma reflexão sobre tudo que aquilo que eu falei já no começo, no primeiro encontro, onde eu falava sobre a importância e o papel da literatura. E eu acho que esse conto é uma joia para a gente enxergar um pouco o que a literatura pode nos proporcionar. E qual reflexão eu queria trazer para vocês? Machado está estudando a inveja aqui nesse conto. E quando um grande escritor estuda a natureza humana, a gente tem uma oportunidade única de nos conhecermos ou de conhecermos a própria natureza humana, ainda que nesse ponto a gente não compartilhe em um nível demasiado forte, né? Mas, pois bem, o Machado está falando então de inveja, e qual que é, para mim, o grande mérito desse conto, e aí, por consequência, o mérito de nós lermos um grande escritor. Como todo grande escritor que quer discutir a natureza humana, ele vai elevar o tema que ele aborda a um nível de clarividência tão brutal que ele quase personifica o objeto que ele está tratando. Então a inveja aqui é quase antropomórfica, ela é quase um ser humano, mas no caso ela fica um pouco abaixo porque Machado leva ela até o nível de uma patologia ou de um verme ou de algo físico. Não a doença da alma como queriam os antigos, né? Mas não que Machado não ache que a inveja é uma doença espiritual, se é que eu posso dizer assim para um ateu, né? Mas, enfim, sem complicações adicionais. Mas o que ele quer é exagerar, através do exagero, nos mostrar a própria natureza do objeto que ele está tratando. Então, essa daqui é uma oportunidade única, e eu queria propor um exercício diferente para vocês. É lógico que vocês podem fazer intervenções para falar e soltar a voz sobre o que vocês acharam, mas eu queria, a partir dessa introdução, primeiro, fazer uma ode, né, uma apologia à literatura, porque ler um texto desse é muito diferente da gente ler um estudo psicológico sobre inveja, ou filosófico sobre inveja. Nós estamos assistindo a inveja agir, como se ela fosse um ser vivo, como se ela fosse uma pessoa. Se a gente quisesse analisar a inveja numa pessoa, nós não teríamos tanta clarividência, tanta nitidez, porque a pessoa manipula, a pessoa finge, você não convive com ela, mas um conto, um estudo como esse, é a oportunidade que nós temos de decifrar esse fenômeno. E o Machado nos dá essa oportunidade com a quantidade de descrições que ele dá. Então, o segundo ponto seria analisar essas descrições. Em todo o conto, o Machado dá situações, sintomas, amostras de onde a inveja pode nos levar. E eu separei aqui, pelo menos na minha interpretação, pontos que ele exagera, que são irreais, né, que é quando ele traz a patologia, o verme, essa coisa toda mais exagerada, mas ele também traz pontos, muitos pontos, uma série de pontos, uma lista de pontos, em que a inveja é decifrada e a partir daí a gente consegue ver o que é a inveja, o que ela provoca, e qual é o limite, onde ela pode nos levar, que nesse caso, nesse contexto, é uma inveja tão brutal que teve consequências na morte e até se manifestou até no pós-morte do personagem, né? Quero partir, então, depois dessa introdução, da pergunta básica se todos entenderam o porquê o Nicolau escolhe o Joaquim, o produtor, o fabricante, né, nossa, me fugiu a palavra, de caixão, né? Caixão. Todos sacaram, assim, eu fico confuso. Tá. Então, basicamente, a escolha do
do Joaquim para fabricar o seu caixão é o limiar, é o limite. Talvez de onde a inveja, uma inveja não cuidada, por assim dizer, uma inveja patológica pode nos levar, que é ela te acompanha do nascimento e você, diferente do Luiz Tinoco, que teve um momento de sinceridade, de reflexão e resolveu suas questões, Nicolau vai para o caixão com escolhas egoístas e frutos da inveja. Só queria dizer o seguinte, para a gente reparar que o método aqui de Machado é meio da tragédia, assim, porque ele exagera a situação, né? Pensa nesse personagem, né? É angustiante, né? Saber que esse cara nasceu e viveu tanta coisa, assim, bizarra, né? Por conta dessa patologia e morreu na mesma situação. Então, a tragédia tem essa característica de, ao exagerar uma situação, ela criar um sentimento, que é o de temor, segundo Aristóteles, né? Temor, o pavor, ou sentimentos grandiosos, né? Não é o belo, é o sublime. Não é o medo, é o terror. Então, esse tipo de abordagem extremamente exagerada serve para atingir a gente num nível de incômodo, assim, de a gente falar, será que eu tenho algo de Nicolau, né? Rafa, por favor. Quando eu estava lendo o texto, eu acho muito interessante essa questão do clássico, que ele é clássico porque ele conta de algo humano que é tão profundo, né? E a gente vê muitas vezes essas mesmas características aparecendo em diversas obras, em obras escritas por diversos outros autores, né? Por exemplo, enquanto eu estava lendo o texto, eu lembrei muito de algumas obras, principalmente obras que eu tive contato recentemente, porque eu trabalho transcrevendo aulas, né, de filosofia. E uma delas foi a Metamorfose de Ovídio, quando ele tá mostrando aquele processo que ele vai se isolando da sociedade, né? Eu lembrei muito da Metamorfose de Ovídio, que Ovídio ele descreve a inveja como uma gruta, um vale muito sombrio, né? Ele fala aqui, ó, né? Eu até peguei aqui na internet. A inveja habita no fundo de um vale onde jamais se vê o sol, nenhum vento atravessa, e ali reinam a tristeza e o frio. Jamais se acende o fogo, há sempre trevas espessas. E além do mais, eu achei muito interessante também que incrível. Que existe um simbolismo na obra do Purgatório do Dante, que apareceu também nesse texto, que foi, teve uma hora lá que o Machado descreve, né, que a inveja se tornou tão patológica que ele não conseguia olhar, né, para outras pessoas, ele evitava o contato visual com pessoas que eram, né, que ele considerava mais dignas. A própria esposa, né? A própria esposa. E eu lembrei de uma outra aula que um professor analisa o Purgatório, né, e quando o Dante ele passa pelo Purgatório, ele passa por um terraço, se não me engano é o terraço 2, é o terraço dos invejosos. E eles, a pena deles é justamente ter que andar, assim, circulando o terraço, com olhos costurados, para impedir que eles fiquem vendo os bens e as virtudes dos outros. Então eu achei muito interessante como que eu consegui perceber essa semelhança de obras tão de Machado e outras obras tão importantes assim para nossa literatura universal. Obrigado, Rafa, incrível. Eu lembro desse poema na aula do Pedro Augusto, né? Sim, foi até você escreveu primeiro, depois eu ajudei a revisar o texto. Foi. Eu lembro desse poema, incrível. Essa imagem, né, da inveja como uma gruta, como uma caverna escura, né? E daí a gente pode tirar muita coisa, né? O estado do próprio Nicolau, né? Durante o estudo desse conto, eu fui para o Purgatório também. Enquanto a Simone fala, eu vou ver se eu encontro aqui a menção da Rafa, só para a gente trazer Dante e enriquecer o nosso encontro aqui demasiadamente. Por favor, Simone. Eu queria só comentar essa parte que ele fala da infância dele, desse momento na escola, que me remeteu a duas coisas, assim, eu acho que bem importantes. Uma, da minha própria vida, e por isso que eu achei a sua pergunta inicial muito interessante, eu levantei a mão, porque eu era criança, quando eu tive incômodo, esse sentimento de inveja apareceu na escola. E aí era uma menininha, me lembro muito bem disso, eu devia ter uns 6, 7 anos, não sei, era uma menininha loira, né, muito bonita, ela tinha as coisas que eu não tinha e tal, e ela tinha uma mania muito esquisita de ficar me cutucando, Um dia eu mordi o dedo dela.
E aí eu falei, veio uma bronca enorme, aquela coisa, chama a mãe, não sei o quê, né? Mas aí, chegando em casa, eu levei outra bronca e tal, mas, assim, faltou alguém falar que foi que aconteceu? Por que você mordeu, né? Ficou só no ato mesmo. E, na verdade, um tempo depois que a minha avó falou assim, você ficou com ciúmes. E aí usava essa palavra ciúmes, e não era ciúmes, porque parece que falar inveja é uma coisa meio que tabu, né? Por conta dessa questão aí do pecado capital. Mas era um sentimento que eu acho assim, que tem... E aí a outra coisa que me veio é que as crianças na escola, principalmente na escola que elas estão em contato, isso acontece muito, e aí a gente tem hoje, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu fico pensando na quantidade de laudo que se tem, acho que a Rafaela pode até falar isso, que a criança tem uma personalidade, sei lá, desafiadora, eu não sei, e de repente não é nada disso, de repente você é uma criança que está com inveja, e isso aí não é falado, isso aí não é trabalhado nas escolas, acho que por falta de um autoconhecimento disso na gente mesmo, né, e aí nos próprios pais, para poder olhar para aquelas crianças, e eu não sei até que ponto, aí eu não vou falar de professor, porque acho que não é do trabalho do professor fazer isso, mas acho que é de casa mesmo. Mas é só para dizer que esse conto, ele traz essa história desde a infância, quer dizer, essa raiz aí, ela vem ali no começo desse processo de socialização, e ele vai para a casa da vida. E ninguém nunca chegou para ele e falou nada, ele também era uma pessoa difícil, né, não tinha nem como chegar, mas parece que ficou tudo assim, do exterior, né, para o indivíduo, né, não tem nada assim que a gente saiba. Essa sensação que eu tive. Muito legal. Eu tô adorando o clima desse encontro, porque ele tá mais profundo, não sei se vocês perceberam. Obrigado, Simone. E eu acho que isso é uma forma de abordar o conto do Machado com seriedade. Porque imagina o Machado escrever tudo isso pra gente ler e... Ah, que legal, o menino nasceu doente e morreu, que menino estranho. Não, isso aqui tá falando da gente. Tá falando da gente. A dificuldade de ser quem se é, porque você tá sempre olhando ao redor, né? Você tá olhando para tudo, menos para si. Muito provavelmente, o invejoso não sabe que ele é invejoso, né? E eu acho que é essa a grande dificuldade de levantar a mão. Porque ninguém quer se admitir invejoso, porque é difícil se olhar nesse lugar. A gente acha que se conhece. E aí, quando a gente está olhando só para o outro, a gente está espelhando, né? Não necessariamente nós nos vemos como somos, mas nos vemos no outro, a partir do que o outro tem e eu não tenho, a partir do que o outro é e eu não sou. Muito bom. Janilda, a próxima. Olha, eu tive uma interpretação que eu não sei se eu estou variando, mas eu vou fazer uma abertura aqui quanto a essa interpretação do caixão dele. Maravilha, traga, por favor. Eu percebi, porque ao final aqui, ele não quis nem... Ele queria morrer. Porque ele, no final da vida, começou a ficar muito insatisfeito com a vida dele. E talvez, no final, ele tivesse escolhido o pior caixão exatamente como uma reflexão a tudo isso que ele fez na vida. Porque o invejoso, ele está sempre na busca do melhor. O apego dele é para as coisas materiais. Para o belo, para a inteligência, para o bem-sucedido, para o dinheiro. E talvez ali ele quisesse morrer numa condição totalmente nova. Ou seja, eu vou... Uma ação autopunitiva? Não autopunitiva, mas numa compreensão de que, na verdade, tudo aquilo que ele desejou, todo aquele apego que ele teve, tudo aquilo que ele destruiu a vida dele, não significava nada. E, ao morrer, é como se estivesse se defrontando com essa insignificância da vida. Para que um caixão tão pomposo? Final da obra dele. Assim, eu acho que se ele fosse invejoso, continuasse invejoso, ele queria um caixão pomposo. Porque isso tinha a ver com aquilo que... Porque o invejoso, ele quer sempre mais, o melhor, o mais bonito, o mais bem-sucedido, que nunca é ele.
eu diria o seguinte, essa é uma abertura interessantíssima, eu acho esse tipo de exercício muito produtivo, mas eu discordo e vou tentar argumentar por quê. E tudo bem, tá, gente? É só para a gente enriquecer, mas eu vou trazer o que eu vi no texto. Por que eu acho que a escolha do caixão é o limiar, né, da sua decadência por causa da inveja? Porque o Machado trabalha aqui com repetição de padrões. O personagem se expõe a alguém, ele se expõe, por exemplo, ao nosso imperador, ao Dom Pedro II, aliás, ele se expõe à política. Aí ele vê que começa a se falar muito do nome do imperador. Aí ele vai e entra na Revolução de 1831. Aliás, não é Dom Pedro II, então, é Dom Pedro I. Então ele quer jogar contra. Aí ele vai e casa com uma mulher. E aí ela é linda, eles estão reclusos, porque o invejoso tinha que ficar longe, né, dos estímulos que atiçavam o verme, né? E aí as pessoas, para agradar o cara, começavam a elogiar a esposa. E aí, elogiando demais a esposa, o verme é atiçado e ele vai e se separa. Aliás, ele se separaria se ela não morresse, é isso que o Machado dá a entender. E aí, esse padrão de sabotar alguém que é grande se repete no conto inteiro, e o cume desse comportamento é ele sabotar, ele não dar a oportunidade dos maiores, dos melhores fabricantes de caixão produzir um caixão para ele. Então, ele, até no ato ali da morte, ele sabota, ele escolhe o pior, porque o invejoso ama estar com os piores, né? Que é o que o Machado repete e a gente vai ver. Então, assim, a sua avaliação é muito legal abranger, mas, assim, eu diria que na sequência e na construção do texto, o que Machado quer, na minha visão, é mostrar uma decadência moral que tem consequências na morte, o que é, assim, o professor Olavo, que é um professor de filosofia que eu gosto muito, ele fala que é na morte que a sua vida ganha forma. Antes de você morrer, a sua forma, no sentido de uma biografia fechada, não existe. Ela só fecha na sua morte. No momento da morte que agora a gente pode olhar e falar: quem foi o Rodrigo? Rodrigo foi isso aqui, é um objeto fechado, terminado, concluído. E quando um ato de morte, um ato de escolher caixão, um ato fúnebre é marcado por um vício, ele ganha precedentes assim dramáticos e ganha consequências dramáticas e torna a sua vida uma grande tragédia. E eu acho que, no fim das contas, é isso que o Machado está trazendo. Ele levou do começo ao fim esse problema. Mas, enfim, a imagem que você trouxe cabe, né, para trazer lições para a gente. Carol, por favor. O que a Rafa trouxe, acho que foi a Simone que trouxe também. Uma breve observação que eu fiquei na cabeça, eu não tenho certeza, não tenho onde me apoiar, mas que também foi uma crítica a tudo que a gente, que naquela época já começava a se trazer problemas de comportamentos ou não, trazer tudo pro corpo. Eu nem sei como definir isso que eu entendi, mas eu achei que fosse um pouco de crítica. Interessante. Esse ponto que você levantou, Carol, é extremamente importante. Infelizmente, a gente não vai poder falar hoje, até pelo horário, do conto alexandrino, que trata justamente do que a Rafa estava trazendo. A Rafa não, a Carol. Em resumo, o século XIX, no Brasil, mas na Europa também, é marcado por uma ideologia cientificista chamada positivismo, de Augusto Comte, que é uma filosofia, uma ideologia materialista, que inclusive influencia muito o golpe da República. O texto, né, da nossa bandeira Ordem e Progresso era um lema positivista. E essa ideologia, ela é materialista, ela não é metafísica, ela entende que a ciência explica tudo, a ciência traria a ordem e o progresso, né? Sem dimensões espirituais, sem nada dessa história filosófica. Então era o materialismo puro e o cientificismo, essa é a ideia do positivista. Então eu acredito que tem um pouco de positivismo aí sim, Carol, quando o Machado traz a patologia, né, o verme. Afinal, a inveja não pode ser explicada através da mente, do espírito, de uma camada metafísica, ela tem que ser explicada por um verme. Então, no conto alexandrino, Machado está criticando, se vocês lerem, espero que leiam, Machado está criticando essa ideologia.
Que é Vi, um... é um horror, fiquei um pouco traumatizada. Desculpa. O quê? Pode falar de novo? Não, fiquei um pouco traumatizada com os detalhes expostos. Eu sou um pouco sensível. Do conto alexandrino? É. É, mas é isso, assim, o resumo desse conto, até pra gente citar mais um conto, pra não ficar só nesse, né? O conto alexandrino é o Machado falando que, assim, o cientificismo, a crença, a fé absoluta na ciência destruiria o homem. Não que Machado seja anti-ciência, né? Mas é que... Pode falar, Rafa, ajuda aí. Não, é porque é a mesma crítica da Frankenstein, é a mesma crítica da Mary Pois é. Shelley. E ela viveu nessa época, né? Um pouco antes, mas é a mesma Pois coisa. bem. É isso, Machado está escrevendo aqui, se alguém quiser consultar, mas provavelmente depois do golpe republicano, né? Então, o Machado está na posição de um Brasil que se construía a partir de uma visão positivista. Então, no conto do Alexandrino, ele está metendo pau nesses caras. Ele está falando, ó, isso vai voltar contra vocês ainda vão se ferrar com isso, né? Que os personagens acabam morrendo, né? Torturados, é um conto bem pesado, assim. Pessoal, para a gente adiantar, eu vou fazer um joguinho aqui, porque eu comecei falando que Machado está estudando a inveja e que tinha vários pontos, alguns exagerados, né? E alguns reais. Aí eu queria trazer esses reais. Primeiro, página 174. E é incrível perceber isso aqui, né? Segundo parágrafo, tem dois elementos. O primeiro é de que a inveja deságua de alguma maneira na ira. Então, Nicolau, que também ali estava, fez-se lívido. Depois, no ímpeto, atirou-se sobre o jovem alferes e rasgou-lhe a farda antes que os pais pudessem acudir. Então, a inveja vai ter, de alguma maneira, segundo Machado, essa reatividade, né? Que aqui é o menino atacando o outro menino de farda. Mas a mais interessante é no final desse parágrafo, os pais trocaram algumas palavras acerbas fora, no adro, e ficaram brigados para todo sempre. O que eu tirei aqui de simbolismo dessa parte? A inveja acaba influenciando o seu ciclo. Acaba fazendo com que pessoas quebrem também vínculos, porque você começa a denegrir outras pessoas, colocar pessoas contra outras pessoas. Se eu não gosto da Simone e a Luana gosta da Simone, eu vou começar a falar que a Simone, na verdade, por inveja, né? E a gente sabe que é assim que funciona. Então, esse conflito entre os pais, capitaneado por uma ação do menino, para mim, pode ser interpretado aí como um dos elementos da inveja. E adicionalmente a esse, no próximo parágrafo, vocês vão ver aí, o mesmo passou a acontecer às roupas, né? Aí vem, os meninos mais ricos do bairro não saíam fora, senão com as mais modestas vestimentas caseiras. Único modo de escapar às unhas de Nicolau. Com o andar do tempo, estendeu ele a aversão às próprias caras, quando eram bonitas ou tidas como tais. Aqui, fica muito claro esse elemento da necessidade do invejoso de rebaixar o ciclo, de rebaixar o nível dos que estão ao redor. E mudar o comportamento, pelo menos pela intenção, né? De mudar o comportamento para que aquela pessoa que ele enxerga como alguém superior, ou que ele inveja, que a pessoa se rebaixe para que não doa mais. Então, se você convive com... acho que o Machado está dizendo assim, se você convive com um invejoso, ele vai tentar rebaixar o seu nível, para que não doa mais nele, né? Então vejam, pessoal, a gente pode ver mais pontos, né? Mas a habilidade de um grande escritor de entender a natureza humana e de mostrar como esse comportamento se revela, né, no dia a dia com as pessoas. Quero mostrar uma das partes assim que eu mais gostei da sensibilidade mesmo do Machado de ler, né, as pessoas e tal. E talvez, isso é importante dizer, né, talvez até de ler a si mesmo, tá? De novo, mencionando a Lúcia Miguel Pereira, ela menciona essa possibilidade do Machado ser uma pessoa, por ter todo um contexto, né, que a gente já mencionou várias vezes aqui, de beleza, né, física, de tantas coisas, talvez isso estivesse, esse domínio que ele tem sobre os frutos da inveja, talvez seja algo que tenha parte na própria experiência dele. E por que não, pessoal? A gente começou os encontros falando de humanizar o Machado, né? Por que não, né? Por que não imaginar isso? E aí eu quero mostrar para vocês
o mesmo assunto aqui, mas são 3 passagens, salvo engano. Ó, no primeiro... Nossa, tá tudo anotado aqui, não sei. Primeiro, segundo... No final do primeiro, segundo parágrafo da página 174, tem aqui, ó, ponto e vírgula. Fora daquele cestro mórbido, pegaram aí? Ele era meigo, dócil, obediente, amigo da família, pontual nas rezas. Próxima passagem. 176. Os amigos, o último parágrafo. Será que é esse mesmo? Os amigos eram os rapazes mais antipáticos da cidade, vulgares e ínfimos. Nicolau escolhera-os de propósito. Viver segregado dos principais era para ele um grande sacrifício, mas, como teria de padecer muito mais vivendo com eles, tragava a situação. Na página seguinte, o mesmo tema, só que de maneira muito profunda, e para mim é um dos pontos mais altos desse conto, lá no comecinho da página 177. Nicolau amava em geral as naturezas subalternas, como os doentes amam a droga que lhes restitui a saúde. Acariciava-as paternalmente, dava-lhes o louvor abundante e cordial, prestava-lhes dinheiro, distribuía-lhes mimos, abria-lhes a alma. E isso aqui reforça o comentário que eu fiz à fala da Genilda, né? Que mostrando esse caminho o Machado mostrando esse caminho do personagem de fossilização, né? De rebaixamento. E esse é um traço assim muito claro no conto, impressionante, de que, enfim, por odiar aqueles que você inveja, você se cerca de pessoas que você sente melhor que elas. Então, ele nunca estabelece um relacionamento saudável, puro, de bondade, de retribuição, de amizade verdadeira, de amor. É sempre odiar os melhores e amar os piores, sabendo e colocando as pessoas como piores, no critério dele, né? E é sempre o critério subjetivo do invejoso, né? De considerar as pessoas realmente subalternas, né? Mas a forma que Machado escreve é impressionante, né? Ele amava, em geral, as naturezas subalternas. Isso aqui, quando você lê, né, com uma calma, isso aqui é tocante. Oi, Maria, pode falar. Hoje eu estou igual a Jacobina, tirando a construção da teoria, sabe? Estou só observando e ouvindo. Mas, assim, na minha experiência pessoal, eu vejo que o invejoso, ele é um aparente anjo. Ele se aproxima do outro, sempre o que é que eu posso cultivar aí, sabe? Acho que tem um grau de utilidade nas relações. Acredito que a inveja seja humana mesmo. O problema da inveja é que ela é humana. Mas o invejoso, você percebe ele de 2 modos. Ele se aproxima de você em função, isso eu falando como benzedeiro, ele se aproxima de você pelo grau de utilidade que ele pode ali adquirir, ou para vampirar mesmo, ou então muito num discurso de ele é o bom, o outro é que não presta. Então, muitas vezes é fácil detectar o invejoso pela essa aparência de anjo e pelo aquilo que ele aponta no outro. Aquilo que ele aponta no outro, olha, eu não sou isso, eu não sou aquilo, é exatamente o que ele é. É isso que eu queria falar. Obrigado, Maria. Nada. Eu quero agora encerrar. Eu acho que hoje a gente vai ficar, infelizmente, só com esse texto, mas é que eu quero trazer uma outra coisa. E com essa outra coisa, eu gostaria de explodir a cabeça de vocês. Vamos ver se vai dar certo. E aqui é mais ou menos o que a Genilda fez, de tentar abrir o texto e tirar algumas conclusões mais arriscadas do texto. E se vocês discordarem ou se vocês não chegarem na conclusão que eu cheguei, tudo bem. Mas eu acho que como a Genilda falou, é algo que pode estar na narrativa, pelo menos de uma maneira verossímil. Só que, para causar um suspense, eu não vou direto ao ponto. Eu vou dar as ferramentas para ver se vocês chegam mais ou menos onde eu cheguei. Até aqui nós discutimos Machado expondo um personagem que nasceu com um problema
assim, segundo ele, né, por um certo exagero, com uma doença física, uma patologia, uma questão que o acompanhou até sua morte. Beleza, isso a gente já discutiu, já chegou nas conclusões e derivou uma série de coisas legais disso. Mas tem um elemento que me incomodou, que é o fundo histórico subjacente à narrativa. Por que cargas d'água esse menino foi parar na política? Por que cargas d'água? Ó, vamos lá. Olha as referências históricas que Machado coloca num conto que não precisava. Inclusive, até aqui, a gente discutiu esse personagem sem a necessidade de falar da política. Mas vejam, Machado... A primeira citação histórica é a do Conde de Resende, o vice-rei, que, através da obra que ele vai fazer, ele acaba concedendo, né, a posição de alferes para as pessoas que participaram, e aí que gera aquele conflito entre as duas crianças. Vocês lembram disso? Está na página 173. Então, a gente vai ver que a posição histórica é no século XVIII, acho que é 1700 e alguma coisa. Machado, então, assim, ele traz um ponto de partida histórico ali, antigo, século XVIII. Depois ele menciona a morte dos pais, na página 175, e da mãe. Agora, já no século XIX, 1807, o pai morre, página 175. E 1809, a mãe morre. Depois, Machado menciona na página... Acho que eu não anotei a página... Mas ele menciona a queda de Napoleão, a última queda dele, que acho que foi em 1815, 1814, que é a queda de Napoleão para os ingleses. Tudo isso, quem está tesourando aí, quem está permeando essas conexões históricas é o personagem. Aí entra o que fica mais complicado, para o ponto que eu quero chegar. Na página 177... Na página 177, ele vai falar assim, ó, veio o grito do Ipiranga. Ou seja, menciona aqui um ponto fundamental, né, da história do Brasil, que é a nossa independência. E na sequência ele fala, Nicolau meteu-se na política. Em 1823, vamos achá-lo na Constituinte. Gente, Machado colocou na Constituinte, que é uma reunião dos políticos da época, para estabelecer a primeira Constituição do Brasil, o primeiro corpo jurídico do país. Então, esse personagem todo escroto, ele está participando da construção do Brasil. Por que, cargas d'água, Nicolau foi parar na Constituinte? Janilda, pode falar, depois eu continuo desenvolvendo. Eu acho que eu já descobri o que você vai falar. Então... Porque, vou te explicar uma coisa. Quando o meu mestre, que é o Lama Padmasambhava, é o mestre do centro budista que eu participo, quando ele vai dar o exemplo do mundo, do reino dos Asuras, os semideuses, sabe qual que é o exemplo que ele dá? A política. Na política está o reino dos Asuras. O reino dos gananciosos e dos invejosos. Porque não tem ganância ligada, a ganância está sempre ligada com os invejosos. Aí, a hora que você começou a falar, eu falei assim, bom, eu lembrei na hora, né? Ele sempre dá como exemplo dos Asuras, do reino dos invejosos, os políticos. É o maior exemplo que a gente tem. Perfeito. Eu vou continuar, porque eu acho que é isso, mas eu fui mais longe, assim. Eu acho que eu fui mais ousado. Mas é óbvio, né? Ficou aí, a gente está falando de política. Mas, vejam, Diga. Ele coloca o personagem na Constituinte, na construção do nosso país. Vamos lá, Lu. Eu acho que o que você está trazendo, e eu não reparei na leitura, mas faz sentido só pelo que você trouxe até aqui, é que é uma crítica à República e à forma como ela foi desenvolvida. Não, infelizmente não, porque aí 1831, que é a Constituinte, o contexto de Dom Pedro I estabelecendo uma monarquia constitucional, e aí ele mesmo derruba a Constituinte, tá, gente? Mas assim, bateu na trave. Gente, vocês não precisam chegar onde eu cheguei e concordar, mas é uma coisa minha, eu só tô brincando aqui para, sei lá, tornar mais interessante. Mas onde a Janilda chegou é o ponto do que eu trouxe, é um ponto que a gente pode chegar, né, sem grandes discordâncias.
Mas o que eu quero trazer, talvez vocês não concordem, mas Igor, por favor. Tem a ver com a, tipo, a dissolução da República, essas coisas assim, que aí ele entrou nesse contexto e ele, não sei, ou não. Eu vou responder. Só vou citar os outros, tá? Página. Da monarquia, desculpa. Tipo, da monarquia, assim. Eu vou liberar a minha opinião sobre isso. Bom, a gente vai ver que ele se envolve na Revolução de 1831. Depois, ele chega na regência. A regência é o período entre o governo de Dom Pedro I e o Dom Pedro II, que é quando Dom Pedro I volta para Portugal e aí estabelece uma regência para guardar a maioridade do Dom Pedro II, né? Então, Machado cita a regência aqui, eu acho que eu também não anotei a página, e cita o golpe da maioridade, que é o golpe, que é o chamado golpe, mas enfim, a medida ali da maioridade, que é tornar, por causa do clima político da época, tornar o Dom Pedro II elegível, né, como imperador, sendo que ele ainda tinha 14, 15 anos. Então, eles através de um artifício político ali, eles dão um golpe da maioridade. Bom, na minha visão, e até baseado em outros contos, como o conto de escola do Machado, eu acho que Machado está nos chamando de invejosos. Ele está dizendo que o país, de alguma forma, é permeado, a história do país é construída, por isso o símbolo da Constituinte, por isso essas referências históricas abrangendo um pedaço tão grande da história do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Ele trazendo esse personagem para a política, para a Constituinte, para os momentos fundacionais do Brasil, que é o Grito do Ipiranga, que é a Constituinte, que é toda essa situação que construiu o nosso país independente, eu acho que ele está trazendo isso como um elemento forte na nossa cultura. E aí eu não estou sozinho, né? E nem Machado. Existem muitos outros escritores que tratam do mesmo tema. Eu lembro agora, assim, de supetão, Graciliano Ramos, no Angústia. Não sei se vocês leram, mas o personagem principal, que eu não lembro o nome, é um personagem que padece desse problema também. E, enfim, a gente pode dar uma pesquisada, mas com certeza existem outras pessoas que falam sobre isso. O Machado, por que eu acho que isso é uma possibilidade do texto? Por causa da teoria do medalhão. Porque ali é uma tese também da sociedade brasileira, né? Que a sociedade está cheia de medalhões. E por isso perpassa ali um período histórico, tem toda essa questão agressiva do Machado, né? E Machado era essa pessoa agressiva. Machado, se a gente quiser, todo encontro a gente pode falar de crítica. Machado está criticando, Machado está criticando. Eu só não uso essa palavra o tempo todo porque a gente vai surrar e vai simplificar a interpretação que a gente tem do autor. Mas o Machado, ele vê o Brasil, parece, de uma maneira negativa, mas não só negativa, pessimista. Ele vê o Brasil de uma maneira pessimista e isso tem explicação no seu filósofo predileto, que era o Schopenhauer, que é o filósofo do pessimismo. Então, uma série de coisas aí conectadas. A gente tem mais uns 15, 20, 30 minutos. Vou abrir para vocês. O que vocês acham disso? Vocês acham que Machado pode estar falando que o Brasil foi construído sobre bases da inveja? Pode falar, Igor. Eu acho assim que o Machado, ele também, eu acho que ele era a favor da monarquia, né? Ele tinha um receio assim do que poderia ser a república e tudo mais. Então acho que é por isso que ele coloca, tipo assim, esses personagens com viés meio negativo na política, né? Uma crítica da política também, de modo geral, independente do regime e tal, mas eu acho que tem muito a ver com isso também. Não sei se é só uma percepção minha, assim, entendeu? Eu acho isso e concordo com você. E aí, pode falar. Não, é isso mesmo. Por que eu acho que o Machado faz essas conexões? Lá no conto, que a gente infelizmente não tratou, do conto de escola, ele cria um cenário privado de crianças na escola se ferrando por causa de algumas ações, mas ele termina dizendo que aquele ato que ele foi delatado e sofreu ali a oferta de suborno, foram os primeiros aprendizados dele em relação à política, que está permeada de suborno e delação, né? Ele conclui o conto de escola com essas palavras. O que o Machado está fazendo ali? Ele está mostrando que ele está conectando política com vida privada.
Ele está mostrando que aquilo que permeia a política também permeia as relações na escola, que é delação e corrupção, permeia as relações, sei lá, na rua, em qualquer lugar. Igual a Janilda falou, né? Que é, tipo assim, é um ambiente propício também para esse tipo de pessoa, tipo assim, Exato. E tudo mais. Então, ele era muito, parece que ele era muito revoltado com a política mesmo. Né? Exato, muito pessimista. Uma aversão, assim, total pela política. E é por isso que eu faço essa conexão. Ele sendo pessimista com a política, ele está sendo pessimista com o país, com a cultura, com as pessoas, trazendo essa negatividade. Infelizmente a gente não tratou do conto de escola, né, Carol? Mas talvez a gente trate aí. O que mais que eu ia falar? Pessoal, vamos encerrar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, é óbvio que isso é menos importante, tá, pessoal? Mas o ponto do Machado ter trazido a política não é em vão. Isso eu não admito que vocês discordem, não é em vão. Esse personagem escroto ter parado na Constituinte, para mim, assim, não tem alguma coisa ali. Esses símbolos culturais que a gente usa para definir o Brasil e tal, muitos deles saem da literatura mesmo, né? O próprio termo, a ideia de medalhão é machadiana, assim, todo mundo que você ouvir, claro, tem fontes mais orgânicas da própria sociedade, mas Machado marca esse termo, né? Eleva o uso desse termo como um símbolo, né? Outra pessoa me disse, não sei se foi aqui, eu acho que foi a Simone, né? Quando a gente discutiu a teoria do medalhão, ela dizia que a avó dela usava esse termo, né? No mesmo sentido. Machado Gold, é isso aí. E a minha avó tinha, sei lá, 4ª série. Exato. Então, assim, o que é o medalhão? Como entender o termo? Claro, você pode ter aquilo como uma fonte na própria cultura mesmo, mas se você tem alguma referência do Machado, você vai entender o medalhão como aquilo que Machado mostra, né? Como um ofício. Machado, de novo, né? Machado mostra o medalhão como um ofício que permeia a nossa sociedade, tal qual o direito, a medicina. Então, o Machado está sendo agudo nisso. Ele está falando que a nossa sociedade é isso também. Eu sei que é meio pessimista demais, né? Mas eu acho que é uma camada do autor que a gente precisa olhar. Pessoal, eu vou... Simone, por favor, pode falar. Para falar bem a verdade, eu não sei se é pessimista. Quer dizer, ele era pessimista, mas eu não sei se hoje a gente lendo é pessimista ou é ser realista, entendeu? Né? Porque as diferentes camadas que a gente ouve, os discursos acentuados sobre qualquer corrupção, sabe? E toda a esfera política, ela é acentuada de uma forma ou de outra, mas ela tem esse berço ali, entendeu? Então a gente tá patinando na história, será? Mas eu não sei também se isso é só o Brasil, entende? Claro. Eu acho que claro. Eu acho que não é não, viu? Claro que não. Eu acho que é o Brasil, pode ser outros, mas também. Eu estava lembrando, quando o Rodrigo estava falando, meu ex-marido, ele assim, é um homem muito que lia muito. E ele leu todas as obras de Laurentino Gomes, e as obras dele retratam toda a história do Brasil, 1908, 1922, e ele, quando ele terminava, ou quando ele estava lendo o livro, ele gostava de conversar comigo, e ele dizia que tudo isso que a gente vê hoje, essa corrupção, essa ganância, vem naquela época, não mudou nada. Sim. Os livros do Laurentino Gomes apontam tudo isso, faz um revival de toda a história do Brasil. Então, eu acho que você está certo nesse ponto, nessa ideia que você teve. Eu quero reforçar isso, Janilda, com as seguintes informações. Parem para pensar no Brasil republicano, pessoal. O Brasil republicano, a República Brasileira, é marcada por golpes de Estado. É marcada por uma oposição tal, e aí a gente pode trazer a inveja, né, de que perde-se o senso de continuidade de um país, porque eu tenho uma versão melhor para impor sobre o governo atual. Então, isso acontece, a própria fundação da República é um golpe, e se a gente forçar um pouco, exagerar um pouco, a gente, talvez nem tanto exagerado assim, a gente pode dizer que é um ato de inveja, por que não, né? Você derrubar um regime e tal. Assim, essa galera, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, todos eles ali tiveram problemas golpistas. A gente chega em Getúlio Vargas, a história de Getúlio é de golpe também, por 2 vezes, salvo engano. Aí, 64,
enfim, impeachment de Dilma, uma das repúblicas, né, ou democracias que mais impeachment, né, que mais derrubam governantes. Ou seja, a instabilidade brasileira, política brasileira, a gente pode, de alguma forma, fazer essa conexão, na minha visão. Essa instabilidade, essa perda da continuidade de um país, de um caminho, da gente deixar as coisas caminharem e não estar sempre recomeçando com novas ideias, né? A gente Quem vai... não sabe quem não tem estabilidade. Exato. Quem não se conhece, não tem estabilidade. A Rafa... Quem não gosta de si mesmo, né, Luana? Não tem estabilidade. Exato. Eu e a Rafa trabalhamos juntos, né? E nós estudamos história do Brasil e tal. E nós vimos por diversas vezes o quanto a história republicana foi uma história, ainda um apagamento geral da história brasileira, né? Isso é uma posição polêmica, tá? Eu entendo quem discorde, tá? Mas é uma posição minha, pelas leituras e tudo. Mas assim, sei lá, Tiradentes, pessoal, Tiradentes e... quem mais? Tiradentes, o próprio Getúlio, eles são heróis dentro de um contexto de uma narrativa da qual o nosso querido Machado discorda. Machado era monarquista, como bem falou o Igor, tá? Apesar de muitos problemas e tal, Machado era monarquista. Quando surge a República, a gente renova a bandeira, a gente tira os símbolos da bandeira monarquista, a gente tira as referências das casas europeias, né? E agora o verde e amarelo passa a significar, sei lá, a mata, o ouro, não mais a história europeia que está por detrás da nossa história. A gente vai ver no próximo livro, né, que fala de revolução, que fala de inveja de alguma forma, de derrubar um outro poder e tudo. E a gente vai ver que um dos modos operantes de quem toma um poder é apagar a história anterior, do poder anterior. Então, assim, tudo isso que a gente está falando, mas de alguma forma comunica, sim, com uma posição machadiana acerca do que é o Brasil. Isso tendo em vista que esse conto, muito provavelmente, a gente pode confirmar, né? Mas muito provavelmente esse conto foi escrito depois do golpe republicano. Então, é uma expressão provável aí do nosso autor. Legal? Eu quero encerrar a conversa de hoje mudando um pouco para um próximo conto, mas assim, eu preciso encerrar, acho que assim, mais 10 minutinhos, só para a gente citar um outro conto, que vocês leram o Ex Cathedra? Vocês gostaram? Vocês querem falar alguma coisa que vocês acharam? Quer falar alguma coisa aí, Igor? Que é um conto lindo, né? É um conto maravilhoso. Se vocês... 8-2, tá. Obrigado, Simone. 8-2 não é república ainda, então estou refutado. Tudo que eu falei até aqui não vale de nada, brincadeira. Eu continuo achando que Machado tem uma visão negativa do Brasil. Mas estava em construção a ideia da república. Muito, né? Ali, né? Muito. A movimentação republicana estava todo vapor aí, né? Nesse momento. Pessoal, Ô, Rafa, você quer falar alguma coisa o Igor, que vocês foram os dois que sinalizaram do Ex Cathedra? Ou então eu continuo aqui. Vocês querem manifestar alguma coisa sobre o que vocês acharam dele? É realmente bem bonito, assim. Eu senti que o doutor Fulgêncio, né? Que ele é tipo um intelectual, assim, às vezes até se perdeu um pouco ali ele apadrinha como é que é? Tô vendo aqui a anotação. Caetaninha, né? Caetaninha. E aí depois o Raimundo chega e ele já idealiza ali um amor dos dois. E aí, enquanto ele tá todo naquele planejamento dele ali, de tipo, como ele vai ensinar eles todas as coisas já estão acontecendo, ele nem tá percebendo, assim, isso, né? Uma coisa nesse sentido, assim. Esse conto, ele é divertidíssimo e bonito, mas, ó, em resumo, adicionando coisas que o Igor comentou sobre esse conto, é o que ele falou, um homem, um intelectual, que convive ali com a sua afilhada, ou é filha, não me lembro, e ele é um intelectual, um leitor, né, assíduo e tal. E quando chega na casa dele um sobrinho, da mesma idade que a menina, ele idealiza, como o Igor falou, a união desses dois. Mas por ser um intelectual, ele prepara
um curso, né, um método para fazer com que, através das teses, da teoria da filosofia, da astronomia, da ética, da política, todo esse arcabouço que permeia a vida intelectual dele, ele consiga unir aqueles dois, né? Então, é um conto que parte de uma provocação muito própria do Machado, divertido, assim, é um conto muito divertido para se ler, mas a última página, aliás, a primeira página já vai adicionar muita coisa para vocês, e é importante eu mencionar, né? A primeira fala diz assim: padrinho, vós-me vai ficar cego, né? E a gente descobre que ele vai ficar cego por causa da quantidade de leitura que ele faz. Ele lê, a vida dele é ler, muito, exageradamente, né? Na página 202, a Machado vai fazer a descrição mais importante do personagem para a gente entender esse conto. A meta nossa. Não no que o Machado quer. O Machado está criticando isso, né? Olha o que o Machado vai falar. Fulgêncio, na página 202, tá? No primeiro parágrafo ali, na metade. Fulgêncio, que é esse personagem, vivia do escrito, do impresso, do doutrinal, do abstrato, dos princípios e das fórmulas. Com o tempo chegou não já a superstição, mas a alucinação da teoria. Uma de suas máximas era que a liberdade não morre onde restar uma folha de papel para decretá-la. Olha a visão. A liberdade não morre onde tem um papel decretando a liberdade. Olha a visão utópica intelectualista, né? Que Machado está criticando aqui. Em um dia, acordando com a ideia de melhorar a condição dos turcos, redigiu uma constituição que mandou de presente ao ministro inglês, em Petrópolis. De outra ocasião, meteu-se a estudar nos livros de anatomia dos olhos para verificar se realmente eles podiam ver, e concluiu que sim, através do livro, né? Bom, através dessa perspectiva livresca, né, de tentar entender o mundo através dos livros e não os livros através do mundo, ele vai se propor a unir essas crianças através de um curso absolutamente maçante, né? E o conto vai terminar na página 209 da seguinte maneira, na metade do segundo parágrafo aí. Para a semana, pensava o velho doutor, dando volta à chave, para a semana entro na organização das sociedades. Aqui é um novo tema que ele abordaria com as crianças, com os adolescentes. Para que eles se amassem, ele ia entrar agora na definição, né, e organização das sociedades. Todo mês que vem, e o outro é para a definição e classificação das paixões. Em maio, passaremos ao amor. Só em maio a gente passa para o amor. Já será tempo, né, ele disse. E aí o último parágrafo. Enquanto ele dizia isso aqui é lindo, né? Queria essa aula. Tem que procurar, né, esse manual aqui que ele escreveu. Enquanto ele dizia isso e fechava a porta, alguma coisa ressoava ao lado da varanda, um trovão de beijos, segundo disseram as lagartas da chácara. Mas, para as lagartas, qualquer pequeno rumor vale um trovão. Quanto aos autores do ruído, nada positivo se sabe. Parece que um marimbondo, vendo Caetaninha e Raimundo unidos nessa ocasião, concluiu da coincidência para a consequência e entendeu que eram eles. Mas um velho gafanhoto demonstrou a inanidade do fundamento, alegando que ouvira muitos beijos, outrora, em lugares onde nem Raimundo nem Caetaninha puseram os pés. Aqui relativizando, né? Convenhamos que este outro argumento não prestava para nada, mas tal é o prestígio de um bom caráter que o gafanhoto foi aclamado como tendo ainda uma vez defendido a verdade e a razão, aqui termos intelectuais, né? E daí pode ser que fosse assim mesmo. Mas um trovão de beijos, suponhamos 2, suponhamos 3 ou 4. Beleza. Vendo tudo isso, a única coisa, além de ser hilário, bonito e mostrar o que é realmente o amor, né? Tratar dessas coisas de forma divertida, eu queria trazer, sem fazer comentário nenhum sobre o conto, queria trazer um poema do Fernando Pessoa, que é esse conto em forma de poema. Esse é o poema do Alberto Caeiro, né, eu esqueci o termo, mas uma das pessoas que o Fernando Pessoa criou, né, que o Fernando tinha essa coisa, né, de ter outras vozes, né. Ele criou poetas, enfim, que faziam os poemas dentro da própria obra dele, com as características próprias deles, né. E aí, esse poema não tem nome, né, tá no livro Poema de Alberto Caeiro, Obra Poética 2.
E é o segundo poema. Então, para fechar a nossa aula, eu queria passar isso para vocês e para a gente ir dormir. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como um mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Pensar é estar doente dos olhos. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E a amo por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência. E a única inocência é não pensar. Então, a frase que mais me impactou nesse poema é: o mundo não se fez para pensarmos nele, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Pensar é estar doente dos olhos. É claro que aqui a forma que o poeta fictício, né, criado pelo Fernando Pessoa se expressa é de acordo com uma certa visão de mundo materialista. Ele era contra a metafísica, ele não acreditava, enfim, tem todo esse viés. Mas ele se encaixa muito bem com o conto, porque essa é a crítica do Machado, dos intelectuais que a gente vê, obviamente, no Brasil de hoje, que estão absolutamente desconectados da realidade. Eles entendem o mundo através do seu quarto sujo, cheio de livros, e querem, né, resolver as questões do Brasil sem a exposição ao Brasil real, né, ao Brasil dos miseráveis, dos pobres, dos que sofrem injustiça, as pessoas reais, né. E Machado está falando disso, né? O amor, por exemplo, ele foi feito não para pensar, mas para amar. Pensar no amor é não amar, no sentido de pensar em definição, tentar entender o que é amor. Eu chego na Janilda e falo: ó, Janilda, eu vou te explicar o que é o amor. Ó, o amor é esse texto aqui. Aí você fala: ah, legal, beleza, entendi um conceito, mas amor não é um conceito, né? Então, o que eu achei bonito desse texto do Machado é isso, assim, essa cena do cara no quarto planejando os próximos passos do curso e as crianças se pegando ali ao lado, é exatamente o que é, não só o amor, mas o que é a vida, né? E por isso eu gosto tanto de autores da filosofia clássica, porque eles entendiam o mundo e escreviam sobre ele, né? E na minha interpretação, os filósofos e a modernidade no geral, né, os intelectuais modernos, tendem como Kant, né? Kant é o grande exemplo disso. Ele tende a entender o mundo através dos seus escritos, né? E aí ele vai, mais cedo ou mais tarde, saber descobrir que enquanto ele escreve e passa a vida ali deliberando sobre o que é a realidade está acontecendo do lado de fora, né? Como aconteceu com esse personagem. Comentários, meus caros? Esse poema é muito budista, viu, Rodrigo? Né? Mas ele tem... A ideia do budismo é exatamente essa. O pensamento não nos permite ver a realidade. Talvez por isso que os budistas meditam. Meditam para acalmar a mente, para acabar com o pensamento, e aí sim poder ver, entrar na sabedoria suprema, conectar com a sabedoria suprema e aí enxergar de verdade. Pode até ser que esse poeta fictício aqui, ele seja budista, por que não, né? Porque eu li esse livro inteiro de poemas e ele é muito, assim, contra a metafísica. Eu quero esse poema aí, você tem que dar um jeito de passar. Eu mando. Será que eu posso ler mais um, pessoal? Esse é mais pesado. Não, eu não vou ler, eu vou mandar para vocês lerem. Tá? Eu mando no grupo, já tá tarde. Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez, Machado fazendo diferença na nossa vida e criando, né, reflexões tão legais. Pessoal, muito obrigado, bom descanso para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Até, gente.
Boa Até. tarde. Tchau, boa noite, gente. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.